estamos começando mais um programa coletivo aqui pela TV Guarujá, canal 11 da NET, também pela Itapema TV a cabo, canal 9, pela internet, Facebook/O Coletivo, ou então Facebook/TV Guarujá também. Curte lá TV Guarujá, programa coletivo nas redes sociais. Programa dessa semana, vamos falar sobre bem-estar animal? Quem está conosco hoje vai ajudar a gente nesse bate-papo, Carlos Eduardo Vargas, diretor de bem-estar animal aqui do Guarujá. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Laura, o convite, por poder estar vindo aqui, falar um pouquinho de todo o trabalho que está sendo realizado na nossa Prefeitura Municipal de Guarujá, referente ao bem-estar animal. Bacana, olha, antes de bater esse papo, que é super bacana, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, não sai daí não. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira, por um precinho super especial. A cada dia, um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira, com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Na hora de fazer a festa, a confraternização, olha, a Plastipel tem o melhor em descartáveis, temas de festas e muito mais para você. A gente está por aqui, Bruninha, aqui que a Plastipel prepara para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a Plastipel a gente trabalha com descartáveis, trabalhamos com temas de festas, trabalhamos com chocolate, coisas para fazer cesta, quem trabalha com bolo, essas coisas, tudo a gente tem. Maravilha. Agora vem cá, você está falando em bolo, chocolate, quem quer aprender a fazer tem o Centro Culinário. Tem o Centro Culinário, sempre a gente está postando coisas dos dias de aula, além de bolo, tem salgados, tem todos os tipos de doce. Você está postando coisa, então aproveita para curtir aí o Facebook/Plastipel Guarujá. Bruna, lembra o endereço do pessoal que está em casa? É a Avenida Ademar de Barros, 1520. Tá certo, olha, Plastipel, tudo para você, para sua festa, confraternização é aqui, ó, Ademar de Barros, 1520. Tá, estamos de volta com o programa coletivo. Hoje vamos estar batendo um papo com o Vargas sobre o bem-estar animal na cidade de Guarujá. Vargas, a gente percebe, no Guarujá, como em todas as cidades, muitos animais. Há um número determinado de animais nas ruas, né? De que forma que o bem-estar vem trabalhando, que a tua diretoria vem trabalhando com essa, né, população animal? Laura, temos focado bastante no trabalho de controle populacional. No ano de 2019 foram realizadas mais de 5.500 castrações. Ano de 2018, 2.800, ou seja, em um ano e meio de criação dessa diretoria já foram castrados mais de 8.000 animais. Ou seja, com a posse responsável, dando o atendimento médico veterinário para as pessoas com seus animais que não têm condições de frequentar uma clínica particular.
e castrando esses animais, a gente acredita que vai resolver o problema no futuro desses animais na rua. Não dá para querer que 1 ano e meio de uma diretoria de políticas de bem-estar animal se resolva a quantidade de todos os animais que temos nas vias públicas. Por quê? Foram anos e anos, desde que Guarujá é Guarujá, nunca houve uma política de bem-estar animal. Então temos caminhando de forma concreta, de forma responsável, daqui a alguns anos resolver sanar esse problema de animais nas vias públicas. Esses animais que a gente encontra na rua hoje, seja cachorro, gato, ele é uma população mesmo de rua, ou muitas vezes é o próprio dono que larga, ou que não cuida, ou que chega em casa, solta de manhã, chega em casa à noite, guarda o animal de novo. Dá para se ter uma ideia disso, não? Existem as duas situações, né? Existe o que as pessoas também têm que entender hoje, é que o animal, ele existe no meio urbano. É um animal urbano, então vai existir. Temos alguns animais conhecidos como os animais comunitários, que são alguns cachorros, que a grande maioria já são castrados, vacinados. E temos também aquele animal que vive na via pública, porém é daquele dono, de certa forma, irresponsável, que deixa o animal sair para dar aquela voltinha. E é nesse caso que, às vezes, uma cadela que não está castrada emprenha, e aí o dono vai lá e abandona os filhotes, entendeu? Ou acontece pior do animal se acidentar, e aí também vai lá e abandona por não ter condições de tratar. Então, quem absorve isso? O município acaba absorvendo. Agora, o que as pessoas têm que entender é que a gente tem um limite físico de espaço e não dá para atender a todos os animais. Não tem como sair recolhendo todos os animais. Eu nem posso, porque a gente tem um TAC no município que proíbe a recolha de animais saudáveis, né? A própria diretoria ela não pode sair recolhendo esses animais? Não, os animais saudáveis não. Você imagina, Laura, se eu for recolher todos os animais saudáveis da via pública, o que vai acontecer? Eu vou jogar dentro de uma baia e os animais vão se degladiar, vão se atacar um ao outro e eu vou estar cometendo o mal-estar animal, em vez de cometer o bem-estar animal. Então é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, que não dá para recolher todos os animais, inclusive quando está saudável. A gente opta o quê? Por recolher os animais que realmente precisam de ajuda, animais que precisam de tratamento, e eles entram no bem-estar animal, recebem todo o tratamento, depois de castrado, vacinado, vão para a adoção. Acontece muito, a gente chama, quando diz de população de rua, de pessoas, que parte da sociedade muitas vezes deseja a simples higienização, né? Que é, olha, eu quero que tire da minha frente. Isso acontece com a população de rua, com os humanos. Isso acontece também, você sente isso no canil, por exemplo, das pessoas falarem, não, eu quero que tire o cachorro, sei lá o que vocês vão fazer disso, eu não quero eles por aqui. Tem muito isso também? Sem dúvida. Essa visão tanto até que preconceituosa. Sem dúvida, Laura. E por incrível que pareça, não só com animais de rua, mas animais também com donos. Às vezes o dono chega lá e simplesmente fala assim, não quero mais. Não quero mais, não tenho espaço, não tenho condições, não tenho... Então, quer dizer, é outra coisa. Quando a pessoa vai adotar um animal lá no canil municipal, a gente conversa muito bem com a pessoa, informando se ela tem conhecimento, que o animal vai ter uma despesa aí de 150 a 200 reais por mês, com alimentação, com saúde do animal, se ela tem condições de arcar com esse valor, saber que o animal vai viver aí uma média de 10 a 15 anos, né? Então, assim, a pessoa quando vai adotar um animal, ela tem que ter isso em mente, que ela é responsável pela vida, vai ser tutor daquele animal até a morte dele. Então, esse tipo de trabalho que vem sendo feito de conscientização vai evitar no futuro que esse animal seja abandonado, que esse animal seja negligenciado. Então, assim, é um trabalho de formiguinha realmente que a gente tem que ir fazendo e isso demanda tempo. Agora, quando você cita esses animais comunitários, eu imagino que seja quando, às vezes, você passa em algum lugar, o posto de gasolina ou em bairros mesmo, você vê ali os pratinhos com ração, com água e tudo mais, e os cachorros ali se alimentam. Olhando por esse lado, a população, a gente, de certa forma, evoluiu, né? Passou a ter um olhar mais cuidadoso para esses animais, ou não? Sim, tem animais comunitários que vivem muito melhor do que dentro de residências. Antes a gente não via isso, né?
Era mais difícil. Hoje as pessoas acabam se comovendo, se solidariza, acaba tendo uma afeição por um certo animalzinho, e ali dentro naquela rua onde tem um animal, 3, 4, 5 pessoas acabam alimentando, acabam cuidando, levam para dar banho, vacina, e ali aquele animal vive na rua ali em harmonia com as pessoas que ali residem. E vou te falar a verdade, Laura, muitas das vezes vive muito melhor do que até em determinadas casas, porque a gente tem feito algumas vistorias de maus tratos, né, que são denunciadas no canil municipal, e a gente encontra cada barbárie que só Deus, viu? Como é que está essa questão de fiscalização? Né? A diretoria tem feito fiscalizações, você vê pessoas com 10, 15 animais, cachorros, e a vizinhança reclama. Vocês têm acompanhado isso? Sim, Laura, assim, nem sempre o maus tratos está relacionado à quantidade de animais. Tem gente que tem 10, 15, 20 animais e cuidam muito bem, entendeu? A questão do maus tratos, ela pode ser apenas com um animal. E desde que iniciamos, no ano de 2018, as fiscalizações de maus tratos. Tá. Nós montamos uma força-tarefa junto com a Polícia Ambiental, com a Força-Tarefa Municipal, com a Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária, e desde então a gente agenda semanalmente as vistorias. E de lá para cá, no ano de 2019, foram cerca de 200 vistorias realizadas, né? Alguns animais foram apreendidos para tratamento, algumas autuações foram feitas, lembrando que a multa vai de 3 mil a 6 mil reais por animal. Por animal. Por animal que a gente encontrar maltratado. Então, temos encontrado situações realmente de negligência, de maus tratos, como às vezes também, muitas das vezes, alarme falso, vamos dizer assim. É uma denúncia. É uma denúncia sem fundamento. Tá. Isso serve também para os matadouros clandestinos, que a gente sabe que muitas vezes tem pelas cidades, como tem também pelo Guarujá, não? Vocês têm atuado nesse sentido? Sim, atuamos bastante. No ano passado foram cerca de 40 cavalos que a gente retirou do município, esses animais que viviam soltos em vias públicas, podendo ocasionar acidente. Alguns chegou até a ser atropelado, uma égua que a gente recolheu, que foi atropelada ali na Santos Dumont também. Então, esses animais que viviam nos bairros comendo lixo. Esses cavalos, por exemplo, eles são encaminhados para onde? Então, eles são recolhidos, vão para a empresa, era a empresa que era responsável, está mudando agora o contrato, vai ser uma outra empresa que é de Rio Preto, se eu não me engano. Até então, o contrato era com a empresa de São Vicente, esses animais iam para a empresa de São Vicente, ficava lá cerca de 15 a 20 dias, o proprietário não vindo reclamar e apresentando toda a documentação necessária para poder fazer a devolução do animal, esse animal entra para adoção, só que ele só pode ir para a área rural, não pode retornar mais para o município. Ele vai ter uma vida melhor do que na rua. Com certeza, melhor do que ficar comendo lixo nas vias públicas, né? Tá bom, a gente vai para o intervalo. Rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta falando sobre essa questão tão importante para o município, que é a questão do bem-estar animal. Já, já. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira por um precinho super especial. A cada dia, um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira
com um toque especial todos os dias. Almari, Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Estamos de volta com o programa Coletivo aqui pela TV Guarujá, falando um pouquinho sobre o bem-estar animal. Está aqui com a gente hoje o Carlos Eduardo Vargas, diretor de bem-estar animal. O Vargas, a gente estava falando sobre a fiscalização, né? E você citou aqui no bloco anterior a questão dos cavalos, mas também houve algumas fiscalizações nesses matadouros específicos, né? Porque assim, você tem pessoas de forma ilegal, de repente, vendendo a carne do porco, a carne do boi, sei lá, e você fica pensando assim, onde que essas pessoas, né, matam esses animais, né? De onde vem essa carne? Agora já tem uma fiscalização nesse sentido? Também é algo que iniciamos, essa fiscalização. Muitas pessoas nos procuraram para reclamar lá no Bem-Estar Animal, falando dessas criações de porcos, que além de ser uma situação horrível ali do espaço onde esses animais são criados, também causam grandes transtornos ali no bairro onde eles estão inseridos, com aumento imenso de mosca, a gritaria desses animais também, de fome, de tudo. Então, algumas pessoas nos procuraram, fazendo algumas denúncias, intensificamos essas fiscalizações. Alguns lugares já conseguimos resolver, como foi o caso ali no Mangue Seco, né, no Santo Antônio. Alguns outros pontos já foram notificados, demos um prazo para cessar a atividade e agora, no início do ano, retornaremos a esses locais de forma a encerrar de vez essas atividades, né? Não, é um caso não só de bem-estar animal, mas também de saúde pública, né? Porque assim, as condições de criação desses animais realmente são muito precárias, muitas das vezes sem água corrente, sem energia elétrica, sem nada, não sendo possível fazer uma limpeza adequada do ambiente. E assim, a nossa legislação, ela proíbe essa atividade na área urbana, né? Tá certo. E para você que compra carne em qualquer lugar também, né? Precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Agora, na questão de adoção, a cidade tem um programa para adoção, por exemplo, desses animais que foram apreendidos em questão de maus tratos também, não? Há um incentivo. Sim, sim. Para você ter uma noção, Laura, no ano de 2019, fizemos adoções de 1.029 animais que saíram do canil municipal. São animais que foram recolhidos de vias públicas, foram apreendidos de maus tratos, foram abandonados, né, nas proximidades do canil municipal. Então, foi um número até elevado, de 1.029, ficamos bem surpresos. Isso tudo consiste no quê? No trabalho de conscientização que temos feito. Os animais já saem de lá vacinados com a primeira vacina V10, né? Saem castrados ou com a castração agendada. Então, tudo isso tem facilitado a adoção. Inclusive, a parceria que fizemos também com a loja Pets, né, da Neymar de Barros. Hoje os animais que ficam lá na vitrine, onde antes eram vendidos, hoje são os nossos animais que ficam lá para adoção. Ah, que bacana. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de ir no canil municipal de segunda a sexta-feira para poder fazer uma adoção, porque trabalha, ela tem a opção também de ir ou no final da noite, ou sábado e domingo e feriados também, na loja lá, e fazer a adoção do animalzinho da gente. Hoje, pode vender animal ainda ou não pode mais vender? No município ainda é liberada a venda, né? São alguns locais ainda vendem, mas lá eles optaram por não vender mais e hoje tem essa parceria e são os nossos animais do canil municipal que ficam lá disponíveis. E quem sabe a gente também não tem um projeto de lei no município que proíba a venda dos animais, né?
Sim, sem dúvida. Facilitaria também a nossa adoção, né, dos animaizinhos, porque a gente tem tantos animais lá abandonados, tantos precisando de carinho, de um espaço, né? Foi até algo que a gente estava conversando aqui. Às vezes as pessoas querem que a gente recolha os animais da rua. Eu recolheria todos. Ó, tem cerca de 80 cachorros lá para adoção. Se a população do Guarujá for lá e adotar os 80, eu me responsabilizo em pegar mais 80 na rua para a gente tratar e cuidar e colocar disponível novamente para adoção. E não só a venda proibida de cães, mas também de pássaros. Eu acho particularmente horrendo uma pessoa comercializar um pássaro. E pior ainda, criar numa gaiola. Eu acho que o pássaro, eu vou colocar o pássaro na gaiola para cantar. Ele não está cantando, ele está pedindo socorro ali, que deve ser horrível para um ser como um pássaro estar preso numa gaiola. Né? Então deveríamos ter sim, e mostrar que estamos progredindo, né, Vargas, que estamos evoluindo, né? Para que você passa na frente dessas casas de aves, de ração, e aquele monte de gaiola vendendo. Uma coisa meio antiga já, né? A gente... Sem dúvida, sem dúvida. Acho que vem de uma cultura já ultrapassada, né? Mas graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm tomado consciência e a gente vê menos gaiolas nas casas, né? Algumas situações de fiscalização que a gente fez também, encontramos alguns animais, né? Como a gente vai com a polícia ambiental, coleirinha, que é animais silvestres que o pessoal acaba capturando bem, outros animais, né? Acabamos também fazendo a recolha, esses animais vão também para uma organização, quando é necessário, para poder fazer a adaptação, para ser solto novamente na natureza. Na natureza. Né? A gente falando aqui de projeto de lei, também houve uma tentativa, também não me recordo se foi aprovado, uma lei, um projeto de lei, que visava proibir os fogos. Conseguimos avançar com isso, não? Você tem acompanhado? Sim, na época que eu estava na Câmara Municipal, né, que eu fui vereador... Isso foi um projeto seu também, inclusive? Foi um projeto que eu pautei, né? Infelizmente, na época, era um projeto que proibia completamente a venda e soltura de fogos no município, né? Infelizmente, não obtivemos êxito naquela época que essa lei passasse na Câmara. Porém, no período agora, acho que um novo vereador apresentou somente proibindo que a administração municipal soltasse fogos no município, né? Nos eventos de inauguração. Então, assim, já é um passo. Um pequeno passo. Já é um pequeno passo. Vamos ver, então, como vai ser, mas acredito que é algo que vai ser sem volta daqui para frente. Parece que já tem lei tramitando a nível federal para acabar com essa questão de soltura de fogos. Precisa, né? Agora, você estava falando aqui no intervalo, a gente estava batendo um papo, você estava falando do castramóvel. Como é que vai funcionar esse castramóvel? É uma unidade que estamos adquirindo, vai ser um trailer, né? Um trailer castramóvel, onde poderemos estar se locomovendo no perímetro da cidade, levando esse centro cirúrgico aos bairros mais afastados, de forma a atender especificamente um determinado bairro durante uma semana. É um sonho de muita gente aqui para o município, né? E vai ser concretizado, está a previsão de entrega agora para março, né? Para março já. Para março agora, esperamos que dê tudo certo e que ele esteja aí logo para a gente colocar em prática. Tá? Enquanto ele não chega, ou mesmo depois, a população ela pode marcar, tem um agendamento para levar para castrar no canil, não? Sim, fazemos agendamento, né? Abrimos as senhas. Agora, nesse mês de fevereiro, dia 14, foi feito um agendamento. A princípio eram 300 senhas, né, que iríamos distribuir, só que a procura foi bem grande, acabamos distribuindo 465 senhas. Atendemos a todas as pessoas que estavam na fila, né? Tá. Aí terminamos de distribuir as senhas lá, mas atendemos a todos que estavam na fila. Então, demos uma estendida um pouquinho na agenda, porque não achamos que seria viável mandar aquelas pessoas que se deslocaram da sua casa até lá para poder agendar, falar, não, acabou não. Atendemos a todos, então estendemos um pouquinho a agenda só. Aí tem um agendamento aí para os próximos meses, é isso? Então, a gente pretende abrir agora novamente em final de abril. Final de abril. No caso de consultas,
É oferecido serviço de consultas diários também? De não? segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. Com agendamento, sem agendamento? Não, sem agendamento. A pessoa deve se locomover até o bem-estar animal, com o seu animal já, para poder passar em consulta. E essa consulta, ela inclui medicação, vacina, alguma coisa assim? Não? A medicação, dependendo do que o animal precisar, é incluído sim. Se o animal precisar de um soro, se o animal precisar de qualquer medicação que a gente tenha disponível na rede, ela é disponibilizada. Alguns tipos de medicações a gente não possui, aí é passada a receitinha para poder estar comprando, que é medicação para ser aplicada em casa, né? Tá. Então aí é passado conforme a receita do veterinário. Ali na Serra do Guararu, a gente está falando aqui de castração e do castramóvel, eu acho que ainda é realizado um trabalho, porque nessas áreas de mata, né, de proteção ambiental, eles têm um problema de que o gato urbano finda cruzando com o gato silvestre do mato, e aí vira o híbrido, e é uma loucura. O bem-estar animal, ele tem se envolvido nessas campanhas feitas por esses bairros também, não? Ou está mais com umas ações particulares? O bem-estar animal, ele está mais empenhado em fazer esse controle populacional efetivo desses animais. Tá. Porém, a gente acompanha também o trabalho da Gabriela, que é a bióloga lá do sítio São Pedro, né? do Iporanga lá, faz um trabalho muito bonito lá de controle populacional dos animais para a preservação da fauna, né, da fauna do local. Porque os animais, querendo ou não, o gato, ele vai lá, ele caça o passarinho e tal, acasala com outro que o gato... Então, assim, e assim vai acabando com aquela fauna. Então, ela tem feito um trabalho muito bonito lá também com relação a esse controle populacional naquele local. Bacana. A gente já está caminhando para encerrar o programa, Vargas. No caso da pessoa que quer uma castração, ou a pessoa que tem algumas dúvidas, ou quer fazer uma doação, como é que ela pode estar entrando em contato com o pessoal do bem-estar? A gente pede sempre que vá pessoalmente lá no bem-estar animal, porque lá a gente consegue conversar, consegue ver no que a gente pode estar ajudando, né? Então, aquelas situações de animais, que tem um morador de rua que está com o animal, pode ir lá diretamente, quem encontrar um morador ou outro, fala assim, procura o bem-estar animal, que lá a gente não vai precisar pedir o documento, é diferente, assim, tudo é a diferença do tratamento. Às vezes o morador de rua realmente não tem um documento para apresentar, não é por isso que a gente não vai fazer a castração do animalzinho dele. E cuida do animal, né? E cuida do animal muito bem. Então a gente pede o quê? Que vá pessoalmente lá conversar, passe a necessidade. Às vezes chega a pessoa lá que tem problemas de excesso de animais, 15, 20 gatos. Como que você vai dar uma senha para essa pessoa vir a cada um mês? Não, a gente vai marcar uma ação para fazer o quê? As 10, 15, 20 castrações, de repente num dia, dar medicação. Então a gente ajuda dessa forma. Por quê? Porque senão vai virar um problema maior. Se você não pegar e resolver logo aquele foco ali de animais, aquilo ali vai se tornar um problema muito maior que vai prejudicar toda a vizinhança, principalmente quando se fala de gatos, né? Porque os gatos começam a sair para caçar, começam a sair para buscar alimento, porque a pessoa às vezes não está condicionando... Prolifera mais rápido também, mais rápido também. Então, assim, há casos e casos. O que a gente fala? Você tem uma dificuldade? Nos procure no bem-estar animal para ver o que a gente pode estar fazendo e tentar resolver o problema. Tá certo, e cuida do bichinho, né? E cuidar do bichinho. Cuida do bichinho aí da melhor forma possível. Eu tenho um conhecido que ele fala, olha, antes a sociedade não valorizava e tratava muito mal, né? Nós temos isso na história, tratava muito mal os negros, depois as mulheres, e aí a sociedade foi melhorando, tratou melhor, né? Aprendeu, né, a lidar com os nossos irmãos, independente da cor da pele, independente do sexo. E quem sabe a gente não aprende também que os animais são espécies assim como nós, né? E essa história de que o humano está aí para dominar tudo é uma história meio errada, não é isso, Vargas? Sem dúvida, é uma evolução, né? Uma evolução, né? E cada vez mais as pessoas têm, de certa forma, olhado diferencialmente para os animais. E tem havido como vamos dizer, uma conscientização em massa que somos responsáveis por preservar também, né?
os animais. E que dependemos deles. E que dependemos deles e que tem que viver em harmonia, né? Viver em harmonia, né? Somos iguais, queira você ou não. Vargas, obrigado pela presença aqui no programa, tá certo? E a porta sempre aberta para você. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí. Um trabalho super bacana mesmo, a gente precisa reconhecer. Laura, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Pode me chamar sempre, que teria o maior prazer de estar vindo aqui esclarecer e tirar dúvida da população e falar um pouquinho do que realmente acontece no nosso bem-estar animal. Você um grande abraço, a gente volta aí na próxima semana com um novo programa. Até lá.